despachante documentalista. Eu vou falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho justamente sobre essa profissão de despachante documentalista, tá? Antes de iniciarmos a apresentação em si, eu vou falar um pouquinho da história da profissão. A profissão de despachante documentalista, quando a gente fala de despachante, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele profissional que cuida do veículo, documentação de veículos, de carteira de habilitação, renovação de habilitação, IPVA, multas e tudo mais. Mas, na verdade, ela é bem mais ampla. Tá? Essa profissão ela tem várias vertentes, entre elas o despachante imobiliário, o despachante marítimo, aeronáutico, de registros comerciais, previdenciário, de direitos autorais, de produtos controlados, entre outros. É uma profissão antiga, data do século XV, XVI, quando do início da formação dos Estados europeus. Em 1503, por exemplo, o cronista português Damião Góes ele já destacava a importância do despachante no desenvolvimento das cidades como Lisboa, no período das grandes navegações. No Brasil, ela surgiu como ofício despachante em 1809, quando o príncipe regente Dom João VI, logo depois que chegou no Brasil com a família real, criou o cargo. E o primeiro a ocupá-lo foi a Lei Chupai Sardinha. Embora ela seja uma profissão antiga, inclusive no Brasil, ela só foi regulamentada aqui em dezembro, de 2021, pela Lei 14.282, que foi assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Falando um pouquinho da lei, tá? O artigo 1º da lei, ela fala sobre a regulamentação do exercício da profissão em todo o território nacional. E no parágrafo único, ele versa sobre que todo despachante documentalista é aquele que, entre outras exigências, deve possuir registro no Conselho Profissional da categoria. No artigo 3º, ele fala sobre as atribuições do despachante documentalista em representar os comitentes contratantes junto a órgãos federais, estaduais, municipais e distritais. E o artigo 5º, que fala sobre as condições para exercer a profissão, entre elas ter idade igual ou superior a 18 anos, ou ser emancipado nos termos da lei, ter graduação em nível tecnológico no curso de despachante documentalista em curso superior reconhecido por lei e estar inscrito no respectivo conselho regional. Eu vou passar agora para a minha colega Vitória, que ela vai dar início ao detalhamento da profissão. Olá, meu nome é Vitória, sou estudante do curso de Marketing e vou falar sobre as 3 vertentes da profissão de despachante. Primeiro, eu vou começar explicando por que nós escolhemos essa imagem. Então, a pilha de documentação, ela simboliza bem, né, o dia a dia do despachante, que é basicamente trabalhar com burocracia e também organizar e agilizar papéis e processos, né, garantindo que tudo seja feito rápido e dentro da lei. A primeira vertente, nós escolhemos o despachante imobiliário. Então, o despachante imobiliário é o profissional que vai facilitar e intermediar a compra, venda, regularização e transferência de imóveis, cuidando de toda a parte burocrática com os órgãos públicos e cartórios. Com a digitalização, esse trabalho também pode ser feito em home office, o que torna os processos mais práticos e eficientes. Já o despachante previdenciário, ele vai auxiliar os segurados do INSS na resolução de questões burocráticas sobre benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Ele atua em empresas de consultoria, atua também com advogados ou também em home office, tornando o processo mais simples e acessível. Por fim, o despachante aduaneiro, ele cuida dos trâmites de importação e exportação, garantindo que as mercadorias sigam as leis alfandegárias, e ele facilita o comércio internacional, evitando atrasos e problemas como multas por irregularidades. E agora o Jax vai dar continuidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Jax, sou estudante de gestão pública e vou falar sobre habilidade e competência. Algumas habilidades são conhecimento de legislação imobiliária, protocolo e análise de documentos, uso de ferramentas digitais. Competência para solucionar imprevistos, como pendências, documentos ou exigências adicionais de órgãos. Ética e descrição essencial para lidar com informações confidenciais e transmitir confianças aos clientes.
habilidade de gestão de processos burocráticos, interpretação de plantas e projetos. Competências essenciais são organização e gestão de tempo, essencial para lidar com múltiplos processos simultaneamente e garantir a conclusão de etapas dentro dos prazos e atenção aos detalhes, fundamental para evitar erros em documentos e garantir que todas as informações estejam corretas e completas. Agora eu vou passar para o meu amigo Márcio. Olá, eu sou Márcio, estudante do curso de Marketing. Vou falar sobre as perspectivas do despacho imobiliário. Começando com a perspectiva tecnológica, que é a digitalização dos processos imobiliários com o uso de ferramentas digitais integradas. A automação e inteligência artificial poderão assumir tarefas repetitivas, como a análise de documentos e o cálculo de tributos. E a adoção do blockchain, que é a implementação dessa tecnologia para registros de propriedade, pode trazer maior segurança e transparência ao mercado imobiliário. Dando continuidade à perspectiva mercadológica, a expansão do mercado imobiliário, o crescimento urbano e a busca por regularização fundiária, consultoria estratégica, com clientes cada vez mais bem informados, e crescimento no setor de financiamento imobiliário. A popularização dos financiamentos e consórcios imobiliários aumenta a necessidade de orientação especializada para garantir a regularização e liberação do crédito. E, por último, a perspectiva regulatória, a simplificação burocrática, com as iniciativas governamentais para desburocratizar os processos, pode reduzir a complexidade de algumas tarefas, novas demandas por conformidade, como mudança nas leis, como as relacionadas à sustentabilidade e uso do solo, e o reconhecimento e profissionalização, a regulamentação mais clara da profissão, que em algumas regiões é informal, e a exigência de formação específica ou certificações. E com esse último ponto, a gente encerra a apresentação do nosso trabalho. Perfeito, 7 minutos e 35, gravados sem nenhum problema.